bem-vindo a mais um Alto Estilo. Essa semana em ritmo de comemoração e homenagem ao Dia Internacional da Mulher e o Mês da Mulher. Para isso, a gente trouxe a presidente e a vice-presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, respectivamente, Rosângela Rigoni e a Reni Eidan. A gente fala sobre a atuação desta entidade tão importante na defesa dos direitos da mulher. Tem também uma entrevista com a psicóloga Heloísa Mel Gonçalves, que fala sobre um grupo de tratamento de ansiedade que ela está lançando aí de forma pioneira em Ponta Grossa. E converso ainda com a escritora Lúcia do Vale, que está com um livro novo na praça, O Guardião de Heidelberg. Um instante só, eu já volto. Não saia daí. Março, todo mundo sabe, é o mês da mulher. Dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Às vezes essas datas comemorativas sofrem algumas críticas do tipo, todo dia é dia da mulher. É mesmo, todo mundo sabe disso. Todo dia é o dia de tudo, mas se a gente não tiver esses meses, essas semanas, esses dias temáticos, os assuntos não ficam em evidência, eles ficam comuns. Então, se todo dia você comesse ceia de Natal, não ia ter graça nenhuma, né? Então, por isso mesmo, são tão importantes essas datas. E Ponta Grossa é privilegiada porque a cidade tem um Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. E é para falar sobre esse conselho, a atuação desse conselho, que eu recebo hoje a presidente, a Rosângela Rigoni, e a vice-presidente, a Reni Eidan. Prazer em recebê-las, meninas. Sejam bem-vindas. Prazer é nosso. Muito obrigada pelo convite. E desde já, muito obrigada. Olha que camiseta linda que eu ganhei. Temática aqui do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Ponta Grossa. Gente, o conselho é relativamente jovem, né? É meio que o caçulinha dos conselhos municipais? Sancionado, sim. Uhum. Né? Mas ele já existe há um bom tempo. Já existia há bom tempo, né? O primeiro conselho que teve, na verdade, foi em 1987. Olha que pioneiro, gente! Um grupo de mulheres que se reuniam ali no antigo Salão Nobre da Prefeitura. Uhum. Depois virou uma associação de mulheres. Uhum. E ao longo do tempo ele veio, né, tendo alterações, mudanças, né? E o último, então, foi empossado ano passado, regulamentado em setembro do ano passado, Uhum. né, do qual a gente faz parte. Bacana. E esse conselho municipal, é importante destacar que ele é um órgão representativo da sociedade civil, do governo, e é um conselho deliberativo, né? Não, ele é consultivo. O de vocês, no caso do Conselho da Mulher, é consultivo. Ainda é. Mas vocês querem tomar conta disso. Estamos na luta. E aí, como é que esse conselho é constituído? O que ele faz? O conselho ele é constituído por entidades civil e entidade governamental. Ele é paritário, né? Uhum. Então, são 11 cadeiras, a gente costuma falar cadeiras, né? São 11 cadeiras GOV e 11 da sociedade civil, sendo que uma das 11 é da OAB, que é uma cadeira cativa, porque a OAB ela é uma representação extremamente importante, trabalha toda a parte jurídica, né, do nosso município. Então, são 11 cadeiras GOV, entre eles tem assistência social, saúde, trabalho e renda... Segurança pública. Sim, toda a representação. Né? Delegacia da Mulher, tem o projeto de extensão no MAP. Né? E aí as entidades civis são entidades ligadas a movimentos feministas, normalmente, né? Olha que bacana isso. Eu, por exemplo, faço parte de um movimento feminista, né? Que é a UBM, que é a União Brasileira de Mulheres. Né? E aí nós temos em UMAD, temos a Associação das Mulheres dos Campos Gerais, tem a APP também, que APP Sindicato. Que faz um trabalho fantástico também, junto a todos os conselhos, no Conselho da Mulher, atua muito bem. Tem a Central, né? Central, a CUT. Então, Sintespo, Intersindical. Então, são vários segmentos representando, né, as mulheres do nosso município. E qual é a missão, qual é o trabalho que esse conselho tem a desenvolver?
São várias frentes, né? Então, lá no Conselho a gente tem várias comissões, né? Acho que são 5 comissões ao todo, a Rosângela me ajuda a lembrar. A de enfrentamento à violência, que é uma realidade, né? Triste realidade. Né? A de prevenção, né? A de legislação, a qual a gente busca trazer os representantes que sejam já ligados a esses assuntos, né? Deixa eu ver se eu lembro mais de alguma comissão que nós temos. A de políticas públicas, que é importantíssima, né? Que a gente está agora numa fase de regulamentar o Conselho na busca do fundo, né, municipal, que vai angariar recursos para que a gente possa, então, fazer o nosso planejamento, ter projetos, plano, né, para toda essa realidade aí, né? Seja de emancipação da mulher, né, no seu empoderamento, né? Várias frentes, como eu falei, né? A frente da questão da prevenção da violência, né? Porque a gente vive ainda num mundo muito machista, né? É verdade. Né? O nosso problema é cultural, assim, digamos, né? Então, é uma luta, assim, diária, né? Não é só o Dia da Mulher, como você estava colocando. Exatamente. Nós temos um ano todo, aí os 365, no caso desse ano, 366 dias para falar sobre isso. E que bom que nós temos um mês temático, que isso fica ainda mais em evidência, para não cair não ficar comum, né? Porque senão, se você deixar isso em destaque muito tempo, nesse sentido, aí as pessoas acabam não prestando atenção. Nós precisamos que seja prestado muita atenção nos desafios da mulher, porque a situação não é fácil, né? Nem um pouco fácil. Nem um pouco fácil, na verdade, né? Então, a principal ferramenta que é o Conselho, né, e todos os outros conselhos, né, nós somos institucional, né? Então, nós somos ligados a órgão gestor, né, e aonde nós tentamos, né, da nossa maneira, cada conselheiro ou cada conselheira, no nosso caso, né, trabalhar de uma forma harmoniosa e firme para que as políticas públicas sejam respeitadas e efetivadas, porque é um direito de toda a mulher, né? Então, por isso nós tentamos fazer um trabalho minucioso, por isso tem as 5 comissões, que elas são comissões permanentes, então tem reuniões periódicas, além da nossa reunião ordinária, né? As nossas reuniões ordinárias, vou olhar aqui para convidar as mulheres. Né? Isso. Nós temos a nossa reunião ordinária toda segunda, terça-feira do mês, 14 horas. No prédio da Fundação de Assistência Social, que fica ali atrás do Shopping Paládio. O antigo Hospital 26 de Outubro lá, né? Por enquanto, porque nós estamos tentando uma sede própria. Né? Mais do que merecida, considerando que nós somos maioria da população, né? E isso é uma questão que chama muita atenção. Até hoje eu vi e achei muito feliz a ideia, uma propaganda do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, falando da importância da mulher na política, né? Para garantir a igualdade, para garantir a democracia. Quer dizer, nós temos 52% da população e do eleitorado é feminino. Mas a nossa representação política não chega a 10%? Exato. E infelizmente, no nosso caso, no município de Ponta Grossa, nós só temos uma vereadora. Né? E isso é ruim para nós, para conseguirmos trabalhar com que as políticas públicas sejam realmente efetivadas. Né? Por isso que o Conselho da Mulher vai fazer, agora no dia 14 de março e no dia 21 de março, em parceria com o Instituto de Políticas para Mulheres, de Curitiba, né? Nós vamos fazer um curso de formação política para a mulher. Gente, que bacana! 14 e 21 de março. Onde que vai acontecer esse curso? Na UEPG, das 9 da manhã até as 17 horas. Passo para você o link depois para inscrição. Tem que correr, porque a gente vai fazer a inscrição só até o dia 11. E me conta uma coisa, os dois sábados são programações diferentes? São programações diferentes. Não dá para optar entre um deles, por exemplo? Bom, se você não quiser o certificado, você pode até optar. Né? Mas se você quiser o certificado, nós fizemos de uma maneira em que você tem que ter pelo menos 75%, né, de compromisso, de estar lá presente, participando.
E muito mais do que o certificado, a importância dessa discussão, né? Sim. E você porque eu acho interessante que eu lembro que há uns, sei lá, 7, 8 anos atrás, eu fiz uma entrevista sobre o Dia da Mulher no meu programa com mulheres de alguns segmentos. Uma escritora, uma assistente social, uma médica, né, uma moradora de periferia, uma líder comunitária. E pelo que eu lembro daquela entrevista para cá, se você for ver em termos de cenário, o cenário para a mulher piorou nos últimos anos. Em vez de melhorar, de você alcançar mais empoderamento, a coisa está pior, gente. O que aconteceu? Analisando, né, a história, eu acho que se a gente for ver em aspectos históricos, eu vejo avanços, sabe, Ana? Né? Porque a mulher, né, até pouco tempo não podia votar, né? No tempo da minha avó, por exemplo, mulheres não votavam. Né? Então, houve alguns avanços, mas ainda há que se avançar muito mais, né? Na questão da emancipação mesmo da mulher, na questão da renda, ela ganha menos que o homem, né? Na questão do mercado de trabalho. Né? Então, eu acho que é uma questão assim que a gente, não, como eu disse você, não só no dia 8 de março, mas é uma questão que tem que estar em pauta, né? Tem que estar se debatendo. Mas, por exemplo, a violência contra a mulher. Parece que os casos vêm aumentando cada vez mais. Os casos vêm aumentando, as mulheres estão denunciando mais, ou as mulheres estão reagindo e por isso estão sendo mais vítimas. Qual a avaliação, qual a experiência que vocês que trabalham com as mulheres têm tido? Eu penso que as mulheres elas estão recebendo mais informação, né? Os meios de comunicação hoje são maiores, né? E por outro lado, eu acho que sempre existiu a questão da violência, né? Só que, claro, não era divulgado, né? Tá. E aí entra a questão cultural também, né? Porque na questão da violência entre marido e mulher, por exemplo, marido era dono, proprietário. Ela não encarava aquilo como violência, então? Violência. Ela não reagia, então ficava tudo bem. Isso. Entre aspas, né? Esse tudo bem quer dizer, não, ele só me xinga, mas não me bate, já está bonito. Sim. Né? Tinha essa cultura, a gente vê que tinha essa cultura e hoje as mulheres não estão mais aceitando isso, né? E aí a coisa às vezes fica fora de controle, né? Sim. E tem que ficar mesmo, Infelizmente. né? Infelizmente tem que ficar mesmo, porque senão como é que fica, né? Sim. É verdade. Mas eu também entendo que a violência, ela vai além da violência física, né? A violência psicológica, ela tem um dano extremamente ruim para a mulher, né? Ela causa um trauma muito maior para a mulher. E existem outros tipos de violências veladas, porque, como por exemplo, a mulher que não consegue ter um plano de saúde é uma violência, né? Se você tem um filho na escola que não está tendo uma educação de qualidade, também é uma violência. Então, na verdade, existem vários âmbitos de violência dos quais nós temos a função de tentar estar trabalhando. Isso é política pública. Né? Exatamente. Porque é muito fácil para as pessoas tentarem livrar-se, lavar as mãos e falar que isso é um problema da prefeitura ou da gestão. Isso não é um problema da prefeitura e da gestão, é um problema de todos nós, que somos sociedade civil, né? Então, se nós temos vereadores eleitos, eles são nossos representantes. Se nós temos deputadas, se nós temos deputados, são nossos representantes também. Então, eu vejo assim, como você falou, que você vê que deu uma regressão, eu também vejo dessa maneira. Porque as mulheres que estão na periferia, elas saem cedo de casa, elas trabalham. Aquelas que não saem cedo para trabalhar, elas ficam em casa porque elas são do lar, né? E elas elegem os seus representantes. Porque acham que eles vão realmente representá-las, né? Exatamente. E é por isso que nós temos o conselho, porque o conselho, a atuação do conselho é tentar fazer com que essas políticas públicas sejam respeitadas. Né? E para que, quer dizer, é mais um elemento de representação dessa mulher que está lá, né? E que muitas vezes o voto dela, ela não acompanha o que foi feito por esse representante, né? Que ela não tem nem condição, você não pode nem criticar, ela está lá cuidando da vida dela e ela não tem como trabalhar pela comunidade nesse sentido, né? Desse acompanhamento cidadão.
Porque é muito cômodo você falar, vamos fazer um evento no centro. Às vezes tem mulheres que não têm o dinheiro para a passagem do ônibus. Às vezes, na verdade, essa mulher não tem o dinheiro para a passagem do ônibus para ir até uma delegacia da mulher fazer a denúncia. Exatamente. Né? Então, é muito sensível a nossa deficiência, a nossa fragilidade com relação à sociedade, como mulher na sociedade, como mulher no município. É porque a mulher, ela não tem o direito de sair e andar a pé num determinado horário, num determinado trecho, numa determinada rua, porque ela está correndo o risco de violência, né? Uma determinada roupa, Exatamente. um determinado linguajar. Então, ela está correndo riscos, né? Ela é a eterna vilã, né? Sim. E nós temos que virar esse jogo, né? Nós não podemos ser nem a Branca de Neve, nem a Rainha Má, né? Está na hora da gente ser o príncipe. É verdade. A Assumiu vítima, ela verdade. passa a ser... A vítima vira vilã. E nesse sentido que o Conselho está trabalhando aí para garantir essas... E é importante falar também da participação, né, das mulheres, das que são o foco, né? Porque são várias representações da sociedade civil e dos órgãos governamentais, porque vem representar essas mulheres que a Rosângela falou, que estão lá na periferia, né? Que ela, muitas vezes, ela é a matriarca da família, ela que garante o pão, né, de cada dia para a família, e que não tem vale transporte para ir até o recurso, né? Então, eu acho importante ressaltar essa questão da participação. E a nossa realidade em Ponta Grossa é diferente, melhor, pior ou igual à realidade da mulher no resto do Brasil? Acho que você tem os dados mais E, pontuais com relação... em termos de observação que vocês têm tido sobre isso, né? Porque a gente sabe que alguns problemas, alguns desafios são comuns. Sim. Mas em Ponta Grossa nós temos uma sociedade que ajuda mais ou atrapalha mais? Eu acho que nós temos uma sociedade que ajuda mais, né? Claro que o Brasil é muito grande, né? Se a gente for pensar em regiões, cada região pode ter a sua realidade, né? O Nordeste, por exemplo, uma menina com 12, 13 anos está se prostituindo, né? Sofre violência, às vezes dentro de casa, vai para garantir o seu sustento, vai se prostituir. Né? São dados que a gente sabe que são reais. Né? Então, é diferente de uma realidade do Sul, por exemplo. Né? Mas, no contexto geral, os problemas são os mesmos, né? Que a mulher enfrenta. Né? Meninas, muito obrigada. Foi um prazer conversar com vocês. Obrigada a você. Muito sucesso aí no trabalho de vocês, porque o sucesso do trabalho de vocês é o sucesso de todas as mulheres da cidade de Ponta Grossa. Nossa. Exatamente. Né? Então, e você está convidadíssima também para participar das nossas reuniões, para participar do Conselho. O Conselho, nós fazemos as nossas reuniões ordinárias, mas nós deixamos as portas abertas para a mulher que quiser participar, que quiser se esclarecer, conhecer um pouco mais. Agora nós vamos começar a fazer um trabalho de capacitação para as conselheiras, então nós vamos começar a trabalhar o que é o Conselho realmente, para que as conselheiras consigam transmitir para as outras mulheres, né, a sua atuação e trazer novas mulheres também. E vocês têm página de Facebook? Sim. E como que chama a página? Que daí o pessoal pode pegar mais informações É Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Ponta Grossa. Então tá aqui, ó. Como está aqui. Como está aqui. No Instagram Conselho também. Municipal, se puder o pessoal fechar aqui para mim, na câmera fechada, ó. Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Ponta Grossa, aqui. No Instagram, no Facebook. Isso. Então, meninas, mais uma vez, muito obrigada. Foi um prazer e a gente volta a conversar. Sim. Tá? E você não sai daí, é um instante só e a gente vai falar sobre saúde mental, sobre a sua saúde mental. Como é que anda? Vamos ver com a psicóloga Elô Mel Gonçalves. Tem dias que do nada algumas pessoas começam a suar frio, ter uma sensação de pânico, o coração acelera, a respiração falta. Pode ser ansiedade. Uma das doenças emocionais que mais está correndo aí pelas pessoas, deixando todo mundo meio perturbado. Para falar sobre isso e que isso tem tratamento, eu recebo hoje a Heloísa Mel Gonçalves, psicóloga, que está criando um grupo
para pessoas ansiosas. Prazer te receber. Seja bem-vinda. Obrigada de novo por me receber. Sempre um prazer. Ansiedade nem quer dizer nada, né? As pessoas assim, elétricas, que levantam de manhã, parece que tomaram um choque na tomada. Ah, sim, não, super tranquilo. Super normal. Né? A ansiedade, ela é um espectro, assim, de vários sintomas. Ela entra em vários transtornos mentais, né? Desde o mais leve até o mais complicado. Então, esse aqui é o lado mais complicado da ansiedade, né? Porque como ela está dentro de várias outras coisas, então ela é geralmente o primeiro passo para você ver o que está acontecendo. Por isso que a grande ideia desse grupo que eu quis montar foi essa. Como no consultório eu tenho atendido muita gente com problema de ansiedade, então eu quis fazer esse grupo porque às vezes a pessoa prefere ter contato com outras pessoas que estão passando por problemas parecidos ou iguais às vezes, né? E às vezes você pode me dar um conselho de alguma coisa que você fez que ajudou e pode me ajudar. Então essa troca de experiência e esse sentimento assim de que você não está sozinho naquele lugar é muito bom numa terapia em grupo, né? Então essa que é a grande função desse grupo terapêutico. Espero que dê muito certo, né? Vai ser o primeiro desse tipo. Então espero que só seja o começo de vários outros também, né? Com certeza, quer dizer, você está pioneirando aí no tratamento, né? Está sendo pioneira. Sim. E também é uma coisa que atinge todas as idades. Né? Desde criança, já vi criança de 2 anos no consultório. Né? Eu não atendo criança, mas conheço muitos psicólogos, psicólogas que atendem criança e dá até dó, né? De ver, poxa, criança de 2 aninhos, judiação, mal sabe falar direito, né? E está ansiosa, está inquieta, está com um problema tão grande que precisa ir para o atendimento. Então, pode ir dos 2 anos até 100 anos, né? E a ansiedade, né? Você falou que ela está em vários problemas aí emocionais. Ela tem, a gente tem, eu brinquei no começo, né? Você tem a imagem do ansioso, daquela pessoa elétrica que não para quieta, que fica mexendo as pernas, que fala rápido e tal. Mas nem sempre é assim, né? Não, é que nem o estereótipo do depressivo, né? O estereótipo do depressivo é aquele que está triste o tempo inteiro, que está chorando, que está reclamando todo o tempo, né? Mas, na verdade, quantos casos de atrizes, celebridades que a gente não vê, né? Que num dia estavam com uma foto super sorridente e no outro dia estavam mortos, né? Porque se suicidaram. E o estereótipo do ansioso acontece da mesma forma. Ele tem esse estereótipo, assim, de inquieto, de nervoso, de estressado, de muito falante, de muito agitado. Mas a pessoa pode ter uma questão de ansiedade e estar conversando super normalmente com você, sem estar com a perna inquieta, sem estar falando de uma forma agitada ou tudo, mas dentro da cabeça dela está um turbilhão, né, de pensamento assim, a 1000 por hora. Então, cada pessoa tem a sua forma de transmitir essa ansiedade, né? Tem muita gente que, geralmente, esse tipo de pessoa que fica mais quieta, mais dentro da cabeça dela mesmo, é aquela pessoa que vai ter muito problema de azia, gastrite, pode virar uma úlcera, né? Porque isso acaba se traduzindo em problemas físicos mesmo, né? Dores corporais, dor de cabeça. Então, algum tipo de resultado negativo ela vai ter com aquilo. Então, tanto para a pessoa que é mais agitada, que é mais nervosa, quanto para essa pessoa que está mais quieta e ansiosa só na cabeça dela, tem que falar sobre aquilo. As duas têm que falar sobre a ansiedade, as duas têm que encontrar as ferramentas para saírem desse estado que elas estão, saber o que deixa elas ansiosas, né? O que é um gatilho para mim, né? O que me traz estresse, o que me traz nervosismo e o que eu faço com isso, né? Para que eu não tenha uma crise ou para mesmo que eu não me sinta mal, que eu não me sinta ansioso, né? Então, por isso que a gente está aí para fazer essas terapias, né? E para fazer a pessoa ajudar encontrar ela, né? Esse caminho da ansiedade. É porque, como você falou, ao contrário, e por favor me corrija se eu estiver errada, mas me parece que, ao contrário de outros problemas emocionais, mentais, a ansiedade é uma coisa que você até aprende a driblar. Porque a pessoa não consegue driblar a depressão, não consegue, né, driblar alguns transtornos, mas a ansiedade ela consegue até, né, dar um jeitinho ali, tal. Só que dar esse jeitinho não é solução, né? Ele vai estourar em algum lugar? Vai. E é engraçado, porque hoje em dia a gente vive numa sociedade que tem muita pressão para você ser muito ativo, né? Então, você sempre tem que estar trabalhando, tem que estar ocupado, tem que estar fazendo alguma coisa.
tem que estar sempre buscando coisas maiores, saindo da zona de conforto, todas essas coisas. Claro que tudo isso é muito bom, mas até certo ponto, né? Tá. Tudo tem seu limite. Assim como eu sempre falo, tudo que é demais é ruim, né? Então, digamos, uma pessoa que quer sair da zona de conforto dela. Se ela sair muito, também vai ser ruim para ela, né? Assim como se ela ficar muito na zona de conforto dela, também vai ser ruim. Então, como a nossa sociedade hoje em dia valoriza muito essas pessoas que são agitadas, que fazem as coisas acontecerem, entre aspas, sabe? Que são muito trabalhadoras e muito ágeis e muito, né, ocupadas o tempo todo, a ansiedade acaba vindo por causa disso, porque é essa pressão toda em você ser ativo o tempo todo. Que você não pode sentar, por exemplo, e ver uma televisão, ou escutar uma música, ou assistir Netflix, ou jogar alguma coisa, porque senão você está sendo preguiçoso, você está sendo procrastinador, você está sendo isso, está sendo aquilo. Então, tudo isso se traduz com um problema de ansiedade, né? Porque você tem que saber driblar essa pressão. Claro, você tem que fazer as suas coisas e ir atrás do que você quer e se ocupar com coisas que vão te levar para frente. Mas, como eu falei, até certo ponto, né? Então, quer dizer, a nossa sociedade atual é um grande gatilho em si mesma. Porque a gente vê assim que todo mundo tem que chegar aos 20 anos rico, bem-sucedido, dono de uma startup, maravilhoso, Com uma família, né? Com uma família, etc. E aos 25 anos se aposentar podre de rico, né? Quer dizer, nem todo mundo é o Mark Zuckerberg, né? Não tem tantos Elon Musk assim no mundo, né? Então, isso acaba piorando. Sim, e várias vezes a gente acaba, né, falando um pouco sobre isso, mas as redes sociais são boa parte desse gatilho também. Porque é aquela questão de você ficar comparando a tua vida com a vida do outro, né? Mas eu sempre falo para o pessoal que eu atendo, as pessoas que eu converso sobre isso, que você não está vendo nem 1% do que é a vida daquela pessoa. Né? Uma foto que ela posta no Instagram, no Facebook, não chega a 1% do que é a vida dela. Vários casos que a gente vê, assim, de pessoas que tiveram uma crise de ansiedade, por exemplo, meio-dia e 10, elas postaram uma foto super linda e feliz no Instagram. Mas então quem olha só aquela foto não sabe que ela teve uma crise de ansiedade. Então essa parte assim, de bastidores do que está acontecendo na vida dela, a gente não sabe, mas a gente se compara com aquele ideal. Então isso traz mais pressão e traz mais dificuldade para lidar com as coisas, né? Porque daí a pessoa fica pensando naquela situação assim de por que eu não estou nesse lugar? Né? Por que eu não estou feliz? Por que eu não estou bonita desse jeito, magra desse jeito? Enfim, né? Vem toda aquela pressão. Então, uma pessoa que já é ansiosa, ela ainda vai se cobrar ainda mais com isso. Né? Então, ela tem que aprender assim, a filtrar as coisas que ela vê, a entender melhor que as coisas não são exatamente como a gente vê que elas são, né? E as pessoas mostram o que elas querem mostrar. Muito dificilmente uma pessoa vai mostrar que teve uma crise de ansiedade, que teve um ataque de choro, né? Mas pode muito bem acontecer. Lembra um pouco aquela música da bailarina do Chico Buarque, né? Que a gente vê assim, todo mundo tem de tudo, só a bailarina que não tem. Não, ela tem também, só que ninguém vê, né? E nesse caso, Elô, as pessoas... Essa ansiedade, ela, ao invés de você driblar, você tem como controlar de um modo saudável? Tem. Sem varrer para baixo do tapete? Tem. Varrer para baixo do tapete é sempre a pior opção, né? Que é o que as pessoas mais fazem. Mas, por um lado, eu entendo porque a gente meio que tem que varrer as coisas para baixo do tapete para seguir com a nossa vida. Mas chega uma hora que o tapete está muito cheio de sujeira e você tem que lidar com aquilo, né? Então, tem várias técnicas e tem várias ferramentas, né? Claro que na terapia a gente ajuda muito a pessoa a ver o que adianta para ela, porque também isso é outra coisa que as pessoas acabam indo procurar no Google, né? Por exemplo, como lidar com a ansiedade. E você vai ver uma lista assim de, nossa, zilhões de coisas lá, né? Mas às vezes o que funciona para mim não funciona para você e vice-versa. Exatamente. Né? Por exemplo, eu tenho clientes que gostam muito, quando estão numa crise de ansiedade, por exemplo, gostam muito de ficar sozinhos. Então, lidar com aquilo sozinho, sair daquilo sozinho, chorar, gritar, fazer tudo que tem sozinhos. E eu tenho clientes que gostam de ficar com outras pessoas, que gostam que outras pessoas conversem, abracem, mostrem que estão ali e tudo. Então, são duas pessoas bem diferentes, com ferramentas muito diferentes. Então, por mais que a gente dê as ferramentas, tudo, cada um vai ver o que funciona para ele. Né? O que é básico, assim, para todo mundo, o que sempre funciona para todo mundo, independente do qual ferramenta ela for usar, é respiração.
Que parece uma coisa tá. boba, né? Aham. A gente subestima o valor da nossa respiração. Porque o que acontece? A gente fica nessa sociedade que é ansiosa, que é corrida, que é agitada, e a nossa respiração vai por água abaixo, né? A gente vai respirando, 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 e existem vários estudos que mostram que hoje em dia a gente não respira da forma correta, né? Da melhor forma. É uma respiração muito curta, então ela deixa a gente mais agitada. Então, quando você está ansioso, ou mesmo antes de chegar numa crise de ansiedade, eu sempre falo para os meus clientes, se você para 2 segundinhos que for e se focar na tua respiração, a tua crise de ansiedade tem uma grande probabilidade de não virar uma crise tão grande ou mesmo de acontecer. Porque o que grande parte de uma crise de ansiedade é? Falta de controle. Né? Então, se você se foca em controlar a tua respiração, você já tem a base do teu controle ali. Okay? E daí, a partir disso, a pessoa vai construindo os degrauzinhos dela para sair daquilo. Então, a gente subestima o valor dessa respiração, mas ela é super importante. Né? Você parar um pouquinho e se focar na respiração, aquela velha história do respira fundo. Né? É bem isso, vai lá, respira fundo, quantas vezes você sentir necessário, e você vai ver que vai ajudar, porque daí o controle da situação vai voltando. Né? Você não sente assim que está o mundo se fechando em cima de você e você não tem para onde ir. As coisas tendem a se acalmar um pouco. E é aquela coisa do conselho da avó, né? Respira fundo e conta até 10. E, Elo, as pessoas relatam a crise de ansiedade como uma coisa realmente física, a palpitação cardíaca, a falta de ar, embora ela não tenha um broncoespasmo, né, como uma crise de asma, por exemplo, mas ela relata a falta de ar, a taquicardia, o mal-estar. Uma pergunta simples, ela pode morrer disso? Pode. Pode? Gente, eu achei que era a sensação disso. É que depende muito, né? Claro que o que a gente mais fala em psicologia depende. Né? Ah, sim. Mas depende principalmente da idade da pessoa e se ela já tem algum problema prévio, sabe? Então, digamos, por exemplo, que uma pessoa que tem bronquite, que tem problemas de asma, ou que já teve pneumonia, alguma coisa que complicou o sistema respiratório dela, pode levar a outras complicações que pode realmente causar um colapso. Né? Então, se uma pessoa for mais de idade, por exemplo, né, e já tiver com os músculos mais fracos e tudo, então isso pode realmente causar alguma outra coisa. Ou pode causar um AVC, e daí ela pode cair, bater a cabeça, né? Então, existe esse risco, mas mesmo existindo, ele é mínimo. Né? Então, quer dizer, não é só uma sensação de opressão no peito. Realmente você está sentindo isso, realmente está acontecendo, não é só a sensação. Tem muita gente, sim, que relata a sensação que vai morrer. Isso, né? morte iminente, Por isso né? que dá, né, essa coisa assim mesmo. Mas, mesmo assim, é muito raro acontecer. Né? Pode acontecer com pessoas que são mais velhas e já tem algum problema, mas é muito raro. Geralmente, sim, se você for uma pessoa mais nova ou que não tenha problemas respiratórios nem nada, a sensação é de que você vai morrer, mas você não vai morrer. Fique tranquilo. Já não começa vai por aí. Nada. Fique tranquilo. E eu sei que a sensação de uma crise de ansiedade é horrível. Você realmente sente que você vai morrer. Mas essa questão de você ir aprendendo a se controlar e aprendendo o que te acalma, né, é super importante. Porque daí quando você começa a sentir aquela crise, você imediatamente vai para o que te acalmar. Entendeu? Ou você vai conversar com uma pessoa, ou você vai para o teu cantinho. Tem cliente minha que já falou que gosta de desenhar, tem gente que gosta de cantar, de escutar música, enfim, tem N saídas. Mas é muito tentativa e erro no começo, né? Você vai lá e, por exemplo, eu vou tentar ir lá e desenhar. Aí eu vejo que para mim não funcionou. Então eu vou lá tentar escutar música. Daí eu vejo que funciona melhor. Então vai bem de tentativa e erro no começo. Mas quando você acha aquelas pecinhas assim que te acalma, é a melhor coisa. Porque daí você já sabe o que você tem que fazer, você já sabe o caminho que você tem que seguir. Porque realmente quando a pessoa está assim num estado de ansiedade muito alto, eu brinco assim que fica uma nuvem preta na nossa visão, né? A gente não consegue enxergar que existem N caminhos para a gente ir, mas eles existem, a gente que não está enxergando. Então, boa parte do que a gente faz em terapia e nessas sessões que a gente faz em clínica é justamente mostrar as ferramentas para que ela consiga liberar essa visão dela e enxergar, tem caminho tal e tem tal caminho, né? E daí, a partir disso, a pessoa consegue ir com as próprias pernas, né? E essa proposta desse grupo. Me conta em termos práticos, esse grupo de ansiedade, onde é que vai funcionar, horário, data, como é que pode
se inscrever, como é que faz? Então, ele vai começar esse sábado, dia 7. Uhum. Vai ser sempre um encontro por sábado, 1 hora só, das 2 às 3. São só 12 vagas, então provavelmente não vão fechar todas as vagas para esse sábado, então eu vou deixar abertas algumas vagas para quem quiser entrar depois. Aí as pessoas podem fazer inscrição comigo pelo meu telefone. O telefone é 429-9137-4047. Aí ela faz um pagamento de inscrição, que é um pagamento bem simbólico, mais para reservar a vaga, e um pagamento por encontro. Aí é só 1 horinha no sábado, que é 1 horinha para você conversar com outras pessoas que estão no mesmo barco que você. Eu vou estar junto, claro, né? Para comandar o grupo e para que nada de ruim aconteça, né? Para as coisas não desandarem. Exatamente. Daqui a pouco você vê os ansiosos lá tentando se esganar um ao outro. Então eu vou estar lá para abraçar todo mundo. Então é um espaço assim que também as pessoas podem ficar muito tranquilas, porque é sigiloso, nada do que é falado sai dali de forma nenhuma. É feito um contratinho com cada pessoa que participa para que nada saia dali. Então, para as pessoas que querem se sentirem à vontade, é só participar, a pessoa pode sair também a qualquer momento que ela quiser, né? Se ela viu que já está melhor ou que não gostou, também sem problema nenhum. Mas o intuito é ter esse grupo aberto para todo mundo que precisar. Que legal. Elô, muito obrigada. Mais uma vez, uma delícia a entrevista, uma aula aí, muitas dicas importantes para quem está em casa. Sucesso com esse grupo e tenho certeza que gente para participar não vai faltar. Obrigada por me receber. Sempre um prazer. Obrigada a você. Então, tá aí a dica, você viu? É só você se inscrever, porque, olha, se você não está passando por uma crise de ansiedade, você não tem ansiedade, parabéns, mas tenho certeza que alguém do teu lado tá. Então, dá essa indicação aí que vai melhorar para todo mundo. E fique ligadinho aí, que é um instante só, e a gente já volta, vamos falar sobre lançamento literário. Mantendo agora em 2020 uma tradição que eu tive ao longo de 2019 inteiro no programa Autoestilo, com muito prazer, para anunciar que, de novo, tem livro novo chegando na praça em Ponta Grossa. É uma riqueza, né? A gente ter tantos escritores locais produzindo tanta coisa e com tanta qualidade. O que está chegando por aí? O Guardião de Heidelberg, da escritora Lúcia do Vale, com quem eu tenho prazer de conversar. Lúcia, seja bem-vinda. Muito obrigada, né, Cláudia? Obrigada. Daí, Lúcia, 4º livro da carreira já? 4º. Gente, que bacana. Você teve aqui, a gente estava acompanhando aqui, você começou com o Mercador de Ideias. Isso. Daí, Entre o Caos e o Bom Humor, Enfrentando uma Doença Crônica e Contos da Primeira Guerra Mundial. Como é que foi essa tua evolução aí como escritora? Bom, eu adoro escrever, né? E eu gosto de escrever romance. Então, esse é acho que é o primeiro romance, que o Mercador de Ideias foi mais uma novela. E o Entre o Caos e o Bom Humor é um livro de autoajuda, que foi o livro que mais vendeu, acho que já vendeu 5.000 exemplares, porque um laboratório comprou. E Contos da Primeira Guerra, na verdade, é o que sobrou de um romance que eu estou escrevendo, e daí me deu dó de jogar fora, eu transformei em contos. Então, esse romance aí, eu me dediquei para ele, acho que faz uns 3, 4 anos, e está aí, vamos ver se o público vai gostar, se os leitores vão gostar. E o que o público vai encontrar? Claro, sem o famoso spoiler, né? O que o pessoal vai ter que descobrir aqui com o Guardião de Heidelberg? Há muitas coisas. Heidelberg é uma cidade da Alemanha, e no início do século XX, a Universidade de Heidelberg tinha uma prisão específica para estudantes. Olha. Né? Então, e eu visitei essa prisão. Então, o aluno que criticava o professor, ou os alunos que faziam arruaça, bebiam, tinha uma prisão específica para eles. E eu estive nessa prisão, fiquei encantada com aquilo, e daí veio a ideia de escrever um livro que fosse no início do século e acontecesse praticamente muitas cenas dentro da prisão. A história em torno da prisão, em torno que era proibida naquela época as mulheres frequentarem a universidade. Era a época das fraternidades, então os alunos entravam e tinha aquela coisa que fraternidade iriam pertencer, né? E gira em torno disso. Aí no livro também, como é uma ficção, muita coisa é histórica, né?
mas também tem uma ficção, por exemplo, Um Filho Bastardo do Kaiser, que estuda na universidade, ninguém sabe quem que é, e daí você vai lendo o livro, vai pensando que é um aluno, que é outro. Há toda uma... em volta do guardião, quem foi o guardião, se ele realmente era só o guardião ou foi algo mais. Também em função da morte de um reitor, da morte de uma aluna de outra universidade. Então, quem leu diz que está um livro assim, cheio de mistérios, parece. Olha que bacana, quer dizer, já vai uma veiazinha Agatha Christie aí para o pessoal descobrir os caminhos das coisas. Pois olha, um colega meu que leu disse, nossa, isso aqui está parecendo Agatha Christie, porque cada capítulo tem uma coisa, uma novidade para você descobrir. Mas foi um livro muito gostoso de escrever. E como é que é esse processo de escrita? Porque me chamou muita atenção, achei muito bonito você dizer, sobrou um material e eu fiquei com pena de jogar fora. O texto acaba sendo meio que um filho, uma parte do autor? Bom, eu me referi a isso porque tem um livro que eu estou escrevendo faz 8 anos. Cada vez que eu vou lançar um livro, eles perguntam, é o livro sobre a Guerra Mundial e a Revolução Russa? Eu digo, ainda não. Ainda não. E quando eu mandei para um crítico literário, ele achou que tinha muita coisa, que era um livro muito... que podia diminuir pela metade o livro. Então, aquelas partes que eu achei bonita, eu tirei e escrevi o livro de contos, né? Legal. Esse aí é um livro mais condensado, menos personagens, o cenário é só Heidelberg, a prisão e a universidade, a Floresta Negra. E o livro da Primeira Guerra, não, é na Rússia, e não é só o momento da Primeira Guerra, depois é o livro a parte da Revolução Russa, a Revolução Soviética, então é diferente. Mas, voltando à tua pergunta... Esse processo de escrita, ele acaba tomando conta do... Ele acaba, quer dizer, ele tem uma personalidade própria, ele acaba fugindo do teu controle, quando você vê o livro é uma entidade própria? Ai, às vezes eu acho que sim, porque o meu processo é assim, eu gosto de levantar bem cedo e escrever, eu gosto de escrever cedo. Quando eu posso, eu levanto 5 horas da manhã, e aí você parece que entra na história, sabe? Eu consigo, assim, caminhar pela Heidelberg, que eu escrevi aí. No livro da guerra, no outro livro tem uma aldeia, eu conheço acho que até as pedras que estão pelo caminho, sabe? E os personagens também, você vê que tem horas que parece que eles têm que ter uma vida própria, né? Eles têm que, eu acho que eles têm que criar um pouco dessa independência. E eu acho que tem horas que quando eu estou em dúvida com o personagem, eu ponho ele na minha frente e faço perguntas para ele, sabe? Olha que bacana! Tento responder, porque... para eles terem realmente, para você conhecer qual é a personalidade desse, qual é a personalidade daquele. Aí vem a questão da forma, como que eu vou colocar isso no livro, né? Um determinado personagem é mais irônico, o outro é tímido. Então, qual é a forma, qual é o jeito dele falar, os gestos, como que eu vou colocar isso na escrita, né? No livro. É porque, embora seja impossível dissociar o autor dos seus personagens e da sua história, por outro lado, os personagens também não podem ser todos um retrato da Lúcia, né? Não, até porque tem bastante personagem masculino, personagens bem diferentes do que eu sou, né? Mas sempre parece que alguma coisa que você sente, você tenta colocar, sabe? Por exemplo, não vou dizer a parte aí, mas aí tem alguma coisa sobre a morte que mexeu comigo, a morte de uma amiga, e eu lembro que eu gostaria de ter dito e acabou dando um jeito que apareceu aí, sabe? Então, alguma coisa assim do que você sente e o que você vê no cotidiano, né? Você sempre tem que estar atento ao cotidiano, porque de repente é um pequeno gesto que você vê, alguma coisa que se vê na rua, que mexe com você e acaba indo para o livro. Quer dizer, então, como eu tive oportunidade, no programa da semana passada, eu conversei com a presidente da academia, né, com a Renata. E a Renata também é uma escritora bastante dedicada, né? Atuante bastante. Atuante, e a gente estava falando também sobre esse processo criativo, e ela estava falando disso, de que, assim, esse olhar atento. Isso acaba, essa sensibilidade, acaba virando uma rotina para você, ou isso é um dom especial de algumas pessoas? Não, eu acho que não existe isso de falar que é dom da pessoa escrever. Eu acho que é esforço, sabe? Porque para você escrever um livro, você tem que fazer muita pesquisa, ler muito. Eu acho que esse livro está melhor que os outros, porque todo esse espaço de um livro para o outro, você aprende mais, você lê muito clássico, então você vai aprendendo. E, então, isso de dom,
sabe, pode ser que tenha, como dizem aí, 2% de dom e 98% de suor e trabalho, pesquisa. Mas é muito. Mas bastante observação. Eu acho que tem aquele momento que você tem que ficar, que eu fico sozinha, que a hora que alguém me interrompe. É horrível, que daí você sai dali daquela realidade que você criou, né, o teu entorno, mas você sempre fica atenta. Tem uma cena aí que eu descrevi, acho que o movimento das nuvens. Eu lembro que eu estava sentada em Jaraguá, vi uma montanha, vi as nuvens se mexendo, peguei o lápis e escrevi. Depois, Olha que bacana. eu sabia que ia ter que usar isso no livro. Então, existe bastante isso, se você ficar atenta à realidade, sempre. Ficar atenta à realidade e ter a ideia e não ter a preguiça, entre aspas, naquele momento de passar isso para o papel, né? Ah, sim. Sempre você anda com papel, caneta, porque às vezes você está andando, de repente vem uma ideia, você está enroscado em alguma coisa no livro. Isso se falou dos personagens terem vida própria. Esse livro, por exemplo, tinha um determinado destino para os personagens. Daí o livro foi indo. Eu falei, não, mas parece que aquele ali está diferente. Você vai mudando, né? Se visualiza um final. Mas não é sempre aquele que você visualizou no começo. Eu diria que não. Olha que interessante. E isso acaba sendo, assim, satisfatório ou frustrante você acompanhar essa vida própria do teu personagem? Pois olha, agora eu vou dizer uma coisa. Quem vai me dizer isso é o leitor. Olha que legal. Porque você fica naquela expectativa, sabe, do que o leitor vai te trazer para você de volta, né? E eu adoro receber críticas. Eu não gosto quando eu vou num lançamento e daí você só fica te elogiando. Ai, que bom que você faz isso. Mas aí você não sabe onde você está caminhando bem e onde você está caminhando que você poderia melhorar, né? Então, eu gosto bastante de receber crítica. Principalmente, espero receber bastante crítica de leitor. Sabe, eu gostei dessa parte, essa parte também. Sabe, crítica do jeito que a pessoa achar é muito gratificante, porque você melhora a tua forma de escrever, de trabalhar. E talvez até de observar, né? Sim, de observar. E uma coisa também que eu tive a oportunidade de conversar já com vários escritores, esse privilégio de falar, né, sobre esse processo criativo e tal. O escritor tem que se despir um pouco do pudor de se mostrar como pessoa, né? Tem que parar de se preocupar se o leitor vai achar que aquilo é ele ou é o personagem, né? Com certeza. Porque não tem é um processo fácil isso, Lúcia? Eu acho que não. Porque tem cenas que você quer descrever e é totalmente contra aquelas coisas da tua educação, né? Mas você tem que escrever. No meu livro de guerra, por exemplo, eu tenho que escrever cena de guerra. Para mim é uma tortura escrever aquilo. Mas você tem que escrever. Esse aí tem algumas cenas também que foram difíceis para escrever. Eu acho que para mim é mais fácil escrever quando tem discussão filosófica, sabe? Até por causa da própria formação, eu fui professora, daí parece que é mais leve. Mas quando você tem que descrever uma cena que é o contrário daquilo que você acredita, aí é bem complicado. E você tem que acabar se perdendo esse... sabe como pudor, esse preconceito, tudo. Como é que você trabalha com isso, por exemplo, de se despir dessa preocupação? Será que o leitor não vai achar que eu sou uma torturadora, uma carrasca, uma personalidade ruim? Não, acho que é isso. Nunca te passou pela cabeça? Não me passa. O que passa mesmo é a dificuldade de você escrever aquilo, sabe? De você se despir, como você disse, do pudor, da vergonha e conseguir fazer aquela cena. E esse, o Guardião de Heidelberg, você já tem material guardado para o próximo, mas falando ainda desse, ele vai estar em lançamento no dia 11. Dia 11, mas ele já está à venda na Livraria Curitiba, a R$ 26,90. Ele está na revista de março, abril, até ia trazer a revista aqui e acabei esquecendo. Saiu na revista Ler da Livraria Curitiba. Que maravilha! Então já está vendo. Então quem quiser comprar, ler o livro e ir para o lançamento já com uma pré-leitura para poder fazer perguntas, eu acho que seria muito enriquecedor para mim. Que legal! O lançamento é no Sesc? Dia 11, na Estação Saudade. Estamos contando com o apoio do Sesc. E às 19 horas,
na biblioteca, na Estação Saudade, onde era a antiga estação. A biblioteca ferroviária. pública municipal lá, o prédio que foi restaurado pelo Isso, Sesc e tal. isso. Gente, eu acho que é o primeiro lançamento lá, É não o primeiro lançamento. Olha que chique. Nossa, o pessoal está dando um apoio assim maravilhoso e está todo mundo animado para o dia 11. Vai ser, acho que, um lançamento bem bonito. Olha que bacana, Lúcia. E a edição é da Estúdio Texto? A edição é da editora Estúdio Texto, o prefácio da minha amiga Luísa Cristina, da academia. Tá muito bem de prefácio, hein? Tá. E a capa é do Alisson. Muito bonita essa capa. E quero frisar que esse apoio do Sesc lá tá uma beleza. É o primeiro lançamento que vai acontecer lá, mas parece que já tem lançamento agora marcado para abril, porque ficou um lugar muito gostoso, um lugar acolhedor. Olha que maravilha. Você sabe que eu ainda não tive o privilégio de conhecer depois da reforma, nessa correria, acabei não conhecendo. Qualquer dia eu passo por lá. Diz que tem um café muito agradável também, né? Um café muito gostoso, mas vai ser no espaço da biblioteca, no espaço que eles têm para leitura. Que legal. Lúcia, parabéns por mais uma Obrigada. obra. Olha, tá aí o recado. Se você quiser, esse aqui já é meu, tá autografado e tudo mais, tá? Então, nem adianta esticar o olho, esse aqui é meu. Opa, agora não consigo abrir aqui. Aqui, ó, o meu já tá aqui, já tá autografado. O seu na Livrarias Curitiba e prestigia o lançamento da Lúcia no dia 11, a partir das 19 horas, lá na Estação Saudade, lá no Parque Ambiental, lá onde foi restaurado pelo Sesc. Lúcia, muito obrigada, um prazer mais uma vez conversar com você. Eu que agradeço, Ana Cláudia, obrigada, e conto com a participação de quem puder ir. O convite está aí, então, dia 11, na próxima quarta-feira, 19 horas. E a Estação Saudade está muito bonita, acho que quem vai uma vez, volta. Tá Um lugar certo. muito agradável, obrigada. Lúcia, obrigada a você. E você confere agora a dica de estilo de hoje. Está em cartaz na CS Club a coleção Outono e Inverno. E chegou para arrasar com modelos, com cores, com formatos, shapes totalmente fascinantes. Tem cores como o verde oliva, como a gente adiantou semana passada aqui com o Vinícius. Tem peças que vêm no Animal Print, que a gente trouxe hoje aqui para mostrar para você. Dá uma olhada, essa aqui é a linha Feline Print. A gente trouxe para mostrar para você esse slip-on aqui, esse tênis slip-on, que vem nesse Feline. Ele traz um pouquinho, uma pequena diferença com relação ao que veio o Animal Print no preview ou na coleção verão, mas continua com o mesmo encanto. Tem tênis nessa cor, tem sapato de salto, escarpã, tem para todo gosto. E para combinar, tem bolsas, como a gente mostrou semana passada, com tamanhos variados, e a gente trouxe uma novidade aqui para você ver, que é essa bolsa aqui em Animal Print. Olha o tamanho dela, perfeito. Aqui o Animal Print, aqui atrás você tem essa bolsa no preto, então ela vem básica, ao mesmo tempo em que absolutamente fashion, ela vem muito básica, com a alça de corrente, que dá um glamour todo especial. E não adianta, Animal Print para essa temporada é um dos hits da estação, junto com o Feline, que traz a nossa onça brasileiríssima, tem também o Snake Mood, que traz a estampa de cobra. Isso e mais muita novidade que a gente vai estar mostrando toda semana aqui para você. Só para dar um aperitivo, confira um videozinho da coleção. O Alto Estilo de hoje fica por aqui. Lembrando que o nosso e-mail é programaautoestilo@gmail.com. O telefone 991323536.
Quero deixar um agradecimento muito especial para a equipe de New Hair Design, para o pessoal da CS Club do Shopping Palladium, nossos parceiros aqui do programa Alto Estilo. Para você que está em casa, muito obrigada pela companhia, foi um prazer estarmos juntos e eu conto com a sua presença aqui na próxima semana na TV Vila Velha, sempre em Alto Estilo. Até lá!